Conta um Conto apresenta de Aloísio Azevedo, Último Lance. Narração Marcelo Fava. Dez luíses. Era tudo que lhe restava. Eram as últimas moedas da larga e velha herança que até ele chegara, escorrendo sonoramente, de degrau em degrau, por uma nobre escadaria de avós. 10 luíses. E Dom Felipe, depois de agitar na mão fidalga as derradeiras moedas de ouro, encaminhou-se lentamente para o lugar que meia hora antes havia abandonado, à banca da roleta. De pé, apoiado ao espaldar da sua cadeira ainda vazia, deixou cair sobre o tabuleiro verde o seu frio olhar indiferente e altivo. Os números desapareciam afogados no ouro e na prata dos outros jogadores. Permaneceu imóvel por longo tempo, sem ver o que olhava. Seus sentidos estavam de todo ocupados pelo pensamento que lhe trabalhava, aflito dentro do cérebro. Era preciso refazer a fortuna esbanjada, ou pelo menos parte dela. Mas com 100.000 francos, apenas 100.000, poderia salvar-se sem cair no ridículo aos olhos do meio em que se arruinara. Com 100.000 francos, 100.000 francos, correria sem perda de tempo a Paris, solveria as dívidas que ali deixara garantidas sob palavra e logo em seguida, a pretexto de qualquer exigência da saúde, simularia uma viagem à Suíça e partiria para a América com o que lhe restasse em dinheiro. Na América engendravam-se rápidas riquezas, descobriam-se dotes fabulosos. Se fosse preciso trabalhar, trabalharia horas. Não sabia em que e como iria trabalhar, mas a miragem no novo mundo surgia-lhe à imaginação num sonho de ouro, numa apoteose de milagres de reabilitação, em que a sua incompetência para qualquer trabalho produtivo encontraria lugar entre os vencedores. Nenhum programa, nenhuma ideia acompanhava aquela esperança. Confiava na América como confiara nas cartas e na roleta. Era ainda uma esperança de jogador, era a cega confiança no acaso. Não seria a América também um tabuleiro verde banhado pelo ouro da Califórnia? Ele era a moeda jogada no último lance pelo desespero. Iria, claro. E depois? Como seria belo volver à Europa, muitas vezes milionário, com um resto de mocidade para continuar a gozar os vícios interrompidos? E enquanto castelavam seus doidos pensamentos, sucediam-se os golpes da roleta, e o ouro e a prata dos jogadores perpassavam em rio por defronte dos seus olhos distraídos. Mas e se eu perder? Interrogou ele a própria consciência. E se eu perder? E o fidalgo não teve ânimo de entestar com a solução que esta pergunta exigia, como se temesse abrir de pronto ali mesmo um duro e violento compromisso com a sua honra. Todavia, se perdesse aquele miserável punhado de moedas que lhe restava além do suicídio, que lhe restava do mundo, que não fosse ridículo e humilhante. E viu-se sem vintém, esgueirando-se como uma sombra pelas ruas escuras, com as mãos escondidas nas algibeiras do sobretudo, fugindo de todos,
desconfiado de que a sua irremediável miséria fosse de longe pressentida como uma moléstia infecta. Teve um calafrio de terror. As falazes hipóteses de salvação que covardemente se lhe apresentavam ao espírito, lembrando amigos ricos e recursos inconfessáveis, eram amargamente repelidas pelo seu orgulho ainda não vencido. "Faites-moi jus, messieurs!" exclamou o banqueiro. E Dom Felipe sorriu resignado e triste, como respondendo afirmativamente para dentro de si mesmo a voz que apelava para os seus brios e depois de sacudir ainda uma vez as 10 moedas, espalmou a sua linda mão inútil e, com um ar mais do que nunca indiferente e sobranceiro, despejou-as na seção do vermelho que à mesa lhe ficava em frente. Rien ne va plus. Uma vertigem tordou-lhe a fingida calma. A pequena esfera de marfim girava já no quadrante da roleta. Fez-se em toda a sala um silêncio que doía de frio. E naquele golpe, em vez de um número vermelho, viesse um número preto, pensou o desgraçado. Qualquer mendigo das ruas seria mais rico do que ele. E a bola girava já com menos força, prestes a tombar no número vencedor. O fidalgo deixou-se cair assentado na cadeira, fincado os cotovelos na mesa e escondendo o rosto nas suas 2 mãos abertas. A bola tombou no número vermelho. Os 10 luíses de Dom Felipe transformaram-se em 20, os 10 luíses de Dom Felipe. E o fidalgo não teve um gesto. Esperou novo golpe, aparentemente imperturbável. O tabuleiro esvaziou-se de novo e se encheu de reluzentes paradas. O banqueiro fechou o jogo. A bola girou e caiu. E veio outra vez vermelho. Dom Felipe continuou imóvel, sem tirar as mãos do rosto. Sobre os seus 20 luíses derramaram-se outros 20, e o jogo continuou silenciosamente. E no meio do surdo ansiar dos que jogavam, um terceiro número vermelho dobrou a parada de Dom Felipe, que conservava sua imobilidade de pedra, tão forte, porém, era o arfar do seu peito, que todo o corpo lhe acompanhava as pulsações do coração. Vermelho, vermelho! E 80 luíses despejaram-se sobre os 80 luíses do jogador imóvel. Vermelho! E o ouro começou a avultar defronte dele. Vermelho ainda! E as moedas iam formando já um cômoro de ouro defronte daquela figura estática, da qual só se viam distintamente as 2 mãos, muito brancas, ligeiramente veiadas de azul puro, ainda vermelho, e a figura imperturbável parecia agora de todo petrificada, e as 2 mãos brancas pareciam fitar escaninhamente os outros jogadores, rindo por entre os dedos fixos. A imobilidade e a fortuna do singular parceiro começavam a impressionar a todos. Vermelho, vermelho! E já os olhares dos homens e das mulheres não se podiam despregar daquele misterioso companheiro de vício, cuja fisionomia nenhum deles conhecia ainda, absorvido como até então estivera, cada qual no próprio jogo. Vermelho! Vermelho! E o monte de ouro ia crescendo, defronte daquelas 2 mãos que pareciam cada vez mais brancas, mais escarninhas e mais ferradas ao rosto do jogador imóvel. Vermelho! 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 E as moedas alargavam a zona inteira, escorrendo por entre os cotovelos do jogador de pedra.
e caíam-lhe pelas pernas inalteráveis e rolavam tinindo pelo chão. Vermelho! E os jogadores esqueciam-se do próprio jogo só para atentar no jogo do singular conviva, à espera, todos, que aquelas duas mãos de mármore se afastassem, que aquela escarninha máscara caísse, revelando alguém. E a cada golpe, uma nova riqueza vinha dobrar a riqueza acumulada defronte do sinistro, o sinistro mascarado de mármore. Em vão, ao lado dele, uma formosa criatura com ares de rainha e olhos de sobrã aquecia-lhe havia meia hora a perna esquerda com a sua perna direita. Em vão, por detrás da sua cadeira, formara-se um palpitante grupo de mulheres que riam forte e lhe discutiam a fortuna, apostando a cada novo golpe da sorte se o original jogador sustentaria ou não o lance por inteiro. E já quando o vermelho era ainda uma vez anunciado pelo trêmulo banqueiro, partia de toda a sala uma explosiva exclamação de pasmo. Era preciso tocar a cada instante o tímpano, pedindo atenção e silêncio. Mas os comentários reproduziam-se, fervendo em torno da estátua feliz. Uns protestavam contra a loucura daquela pertinácia, pedindo para o seu castigo um número negro. Outros se entusiasmavam com ela e soltavam bravos de aplauso. Outros ainda calculavam o ouro acumulado, somando os lances. E o banqueiro, cada vez mais pálido, tomava com a mão trêmula a bola fatídica e, a tremer, fazia-a girar na gamela dos números. E, a tremer, anunciava ofegante o número vencedor, que era sempre vermelho. E cada número vinha acompanhado de um coro de pragas e gargalhadas. Até que, num desalento do capitão vencido, o banqueiro, dando ainda um último vermelho, anunciou com uma voz de náufrago sem esperanças: banca a glória. Mas nem assim o imperturbável jogador misterioso fizera o menor gesto, ao passo que em redor dele se acotovelavam os viciosos de ambos os sexos, de todas as nações, formando uma rumorosa e irrequieta muralha, ansiosa de curiosidade. Chamaram-no de todos os lados, em todas as línguas e em todos os tons. Ele não se moveu. Tocaram-lhe no ombro, tocaram-lhe na cabeça. Nada. Sacudiram-lhe o corpo. A estátua continuou imóvel. E então, dois homens, tomando cada um uma das mãos do fidalgo, arrancaram-lhe-as do rosto, enquanto um terceiro lhe levantava a cabeça. E só um grito de horror partiu dentre toda aquela gente. Quem a glória levara à banca, e ali estava imóvel a jogar com eles durante toda a noite, provocado pelas mulheres, invejado pelos homens. Era um cadáver frio, de olhos escancarados, a boca semiaberta, e com duas lágrimas compridas escorrendo pela altidez das faces, completamente contraídas. Largaram-no espavoridos, e o morto tombou com a cabeça sobre a mesa, colando o rosto e as mãos de mármore sobre o seu ouro, como se o quisesse defender da cobiça dos outros jogadores sobreviventes, que já discutiam, aos gritos, a legitimidade daquela posse. E agora com vocês... Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Olá, meus caros amigos. No Não Me Mate, eu sou apenas o narrador de hoje.
eu vou comentar aqui esta obra incrível. Ao contrário do que a maioria propaga e critica, Aloísio Azevedo não foi apenas um escritor naturalista, conhecidíssimo pelo Cortiço, obra que eu ainda vou narrar neste canal. Em sua diversidade de produção literária, nós podemos encontrar peças teatrais, obras em parceria com o irmão Arthur Azevedo, romances folhetim que até o ajudavam a sobreviver, né? Então, e além do gênero fantástico, né? Tão diferente do Cortiço naturalista, tão diferente da corrente do tempo dele, realista também. Então você tem contos como Demônios, que eu vou narrar aqui, se não narrei já. Vou procurar aqui para ver se eu já narrei. O Impenitente e O Último Lance. Eu acho histórias com esse fundo. Eu narrei uma esses dias, não foi do Dostoiévski, eu acho que foi do Tchekov, não foi? Gente, é uma história que é muito atual, porque eu vejo a novíssima geração, eu dou aula pro ensino médio, para o EJA também, novos adultos que voltam à escola, e o papo deles, a conversa deles, enquanto eu estou passando lição na lousa ou enquanto eu estou fazendo a chamada, sim, eles conversam muito no meio da chamada, e por mais que eu dê aquele não chega a ser um grito, mas, ô pessoal, a chamada aí, poxa, onde já se viu? Bom, de toda forma, eles conversam bastante. E um assunto que está sempre presente entre eles são esses joguinhos. E eu acho assim, eu via, quando eu era office boy aos 15 anos na rua, eu trabalhava muito ali na rua Barão de Itapetininga, onde era o escritório, na Rua Direita, Rua da Quitanda, Rua São Bento, e tinham eram ambulantes que faziam pequenos jogos nas ruas, sejam eles aquele do copinho, que você tinha que adivinhar onde estava a bolinha, e eu ainda na minha mais inocente astúcia, né? Todo mundo acha quando é adolescente que é muito esperto, né? Perdi sim um dinheirinho aqui, outro ali, né, nesses copinhos, né? Sempre tinha alguém ali que fingia perder, fingia que era um jogador e na verdade estava junto com quem estava fazendo os jogos, e vocês sabem disso, né? Vocês também já foram adolescentes e já viram golpes acontecer na rua nesses joguinhos, né? E eu lembro muito bem, logo nas primeiras vezes que eu perdi, eu não joguei mais. E achava até perigoso ficar perto, porque é a tática da atenção, né? Enquanto tá todo mundo ali atento ao jogo para ver se determinada pessoa vai ganhar ou perder, sempre tem ali um batedor de carteira próximo, muito atento a essa falta de atenção do público, né? E era muito comum você perder a carteira no metrô. Eu acho que roubaram minha carteira no metrô também uma vez, perto da Estação Paraíso. Também eu era um adolescente bem distraído mesmo. Vivia lendo, perdi, dormia muito no metrô, eu só não esquecia a cabeça mesmo, como minha mãe dizia na época. Teve um dia que eu entrei no ônibus de manhã para ir para o trabalho e, claro, eu tinha esquecido a carteira em casa, desci no outro ponto, voltei andando para casa para pegar a carteira e cheguei atrasado no serviço, e naquela época o pessoal ralhava mesmo comigo. E no outro dia eu tive a infelicidade, logo no dia seguinte, de esquecer a carteira de novo. E era o mesmo ônibus, por incrível que pareça, o horário era o mesmo, né? Então, a hora que eu falei para o motorista, esqueci a carteira, eu posso descer no próximo, pela frente? Ele olhou para minha cara, ué, de novo? Eu era muito esquecido, até hoje eu esqueço as coisas assim, eu tenho que fazer um trabalho muito grande com a higiene mental, né? Diz que tem até agora uma coisa sobre ergonomia cognitiva, né? Vocês sabem que a ergonomia é aquele exercício que você faz, né? Quem trabalha movimentos repetitivos, escritório ou motorista, né? Tem que fazer um trabalho ergonômico para você não travar. E a ergonomia cognitiva também é sobre isso, só que com a mente, né? Você tem que fazer um exercício mental para diminuir esses lapsos de memória
memória que eu achava assim que me perturbavam, viu? Porque eu era um esquecido de carteirinha. E hoje, voltando ao assunto dos jogos, esses joguinhos aí que você bota 20, 30 reais, não vou nem citar o nome aqui, não cabe, mas os meus jovens alunos, eles acreditam que isso é até uma profissão. E eles comentam assim de uma forma séria. Não, eu tô trabalhando com esse joguinho aí e tá me dando dinheiro aí, eu ganho dinheiro com isso, tô resolvendo minha vida. E é claro, gente, que não existe isso. Não existe. O jogo ele é feito para você perder e não para ganhar. A máquina é igual... Eu evito jogos assim ao ponto de achar uma bobeira, até aqueles jogos de pegar bichinho dentro da máquina, né? Eu acho uma grande falta. Eu sinceramente, eu não gosto. De toda forma, respeito quem goste, né? Tem a parte do entretenimento também. Você não joga apenas para ganhar, você joga por jogar também, para se distrair, não é verdade? Se é uma terapia para você, ok, mas de toda forma eu sou péssimo. Até no boliche que eu... Nossa, minha esposa adora boliche, eu odeio porque eu sou uma negação em boliche. Mas, o que vocês acharam aí, gente? O jogador estava morto. É um conto fantástico, né? E imagine, deve ter sido assustador para os jogadores viciosos ali. E tem uma mensagem por trás, né? Então, a vida dele dependia daquilo e conforme foi passando, ele foi aumentando a sua carga dramática, né? Tanto que eu fui me exaltando na narração e no final ele estava defunto. O que você achou? Comenta aí. O que você achou também dessa nova entrada para os comentários do narrador? Afinal, não me mate, eu sou apenas o narrador. Até a próxima.